invadindo aqui o começo do vídeo só para poder lembrar vocês de deixar o seu like logo no início, porque isso me ajuda bastante. Quando você faz isso, você apoia o meu trabalho aqui na internet e também ajuda o YouTube a compartilhar o vídeo com outras pessoas. E desde já eu super te agradeço. Não esquece de fazer a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal, ativar o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo, seguir lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades, tudo em tempo real. E também acesse o nosso site para conferir todos os projetos que temos. Temos grupo de estudo bíblico, temos um guia de estudo com base no método indutivo do livro de Ruth, maravilhoso para você que deseja estudar a Bíblia de maneira mais profunda. Temos grupo de leitura bíblica e também temos o clubinho das singuletes literárias, que é o nosso clube de leitura cristão. São vários benefícios disponíveis para você que deseja se tornar uma singulete literária. Você tem acesso a vídeos exclusivos aqui no canal, vídeos antecipados, a um chat privado, alguns mimos aí de leitura, a sorteios e muito mais. Então assiste o vídeo que eu vou deixar aqui no card para você conferir mais. Também tem mais informações no site. Venha fazer parte do nosso clubinho de leitura e seja uma singulete literária. Acho que temos intimidade suficiente para que eu possa aparecer bem assim. Então, 3h15 da tarde do dia 13 de janeiro, uma sexta-feira 13. E, enfim, não acredito nessas coisas, né? Só comentando mesmo. E hoje eu vou começar a leitura do livro Uma Mulher na Escuridão, do Charlie Donlia, meu queridinho. Esse é um autor de livros de suspense, mistério, investigação, tudo na medida certa. Eu gosto muito desse autor. E esse daqui eu acho que é o 4º livro dele. Então eu tô lendo, seguindo a ordem de publicação. E vou deixar aqui a listinha, né, dos livros para que você possa saber, né, a ordem também. Enfim, queria ter começado a leitura desse livro, ó, há muito tempo, só que muitas coisas aconteceram. Oi, meu amor. Gente, Tony tá aqui, ó. Deixa eu mostrar ele rapidinho pra vocês. O Baby Tony, ele fez uma cirurgia de castração, né? A cirurgia normal, necessária. E ele tá assim com um cone. Cone não, com um colar, na verdade. E olha só, gente, uma figura. Aí eu tô sozinha em casa com ele. Então, às vezes, vocês vão ouvir aí, talvez, ele chamando minha atenção. Mas enfim, vou começar abrindo aqui pra vocês, gente. Esse é o momento clássico. É um momento também que algumas pessoas pensam: Mariana precisa ser estudada. Porque, gente, eu só abro o livro, né? Eu só tiro ele da embalagem, como vocês podem ver, ó, tá até refletindo. Ele tá ainda no plástico. E eu só tiro a embalagem quando eu vou fazer a leitura. Pois é, gente. Talvez eu seja realmente um caso aí pra ser estudado, mas eu acho que faz muito sentido pra mim. Tipo, o livro, esse daqui eu acho que já tem talvez um ano na minha estante ou menos, tem meses. E pra mim é tão prazeroso esse momento aqui de tipo, vou começar algo novo, então eu vou abrir o livro. Me dá a sensação de que é uma experiência nova, sabe? Que eu tirei ali, sei lá, da livraria e já vou começar a leitura. Então, vamos lá, vou tentar abrir aqui. Eu estou sem unhas. Ai, meu Deus, as minhas unhas denunciam quando eu estou ansiosa. Pois é, porque eu fico roendo. Mais alguém? Pois é, gente. Mas vamos lá. Olha esse momento precioso que é abrir um livro. Uma ASMR pra vocês, com o som das patinhas de Tony de fundo. Ai, ele tá ouvindo aqui, ó. Infelizmente não dá pra vocês verem ele, mas enfim. Nossa, eu tô achando que esse livro, ele é um dos menores, talvez, do Charlie, com menos páginas. Tem 302 páginas. Normalmente os livros dele tem uma edição a qual as páginas, elas dão aquela impressão de ter muita página, enfim. Mas esse aqui não. Pelo que eu tô vendo, eu acho que segue o mesmo estilo de edição, onde sempre entre um capítulo ou outro tem assim essa parte preta, que é justamente para dividir, né? Então talvez seja um livro que ele vai passar do passado para o presente,
A gente vai fazer essa dinâmica aí, né, na linha do tempo. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, caso vocês não conheçam. Eu gosto bastante porque a folha é amarelada, a fonte, né, é maravilhosa, o tamanho, assim, é muito bom. E também a diagramação é ótima, tem um espaçamento bom. São detalhes importantíssimos que eu gosto de observar, porque isso eu acredito, né, que interfere, influencia, assim, na leitura, na experiência também. Eu achei muito bonita também a capa. Olha só essa parte interna, vem com uma orelha. Nossa, gente, é uma edição, assim, muito bacana e é bem característico do Charli D'Amelio, sabe? Tem esse toque aí, quando você vê, fica tipo, nossa, é o Charli. É domingo, são exatamente 5h20 da tarde e já tá tudo escuro aqui, acho que não dá pra ver, né, tô com a cortina. Mas estou no meu cantinho de leitura, já mostrei pra vocês esse cantinho que eu amo demais. Desculpa qualquer barulho aí, que Tony tá com o ossinho dele e tá a mil, gente. Espero que vocês não estejam tão tortos assim, porque eu quero dar uma dica. Então, gente, esse ano eu comecei a escutar lo-fi, eu acho que é assim que fala. Tem uma playlist, enfim, de músicas instrumentais, músicas bem tranquilas, calminhas. E eu confesso pra vocês que no começo eu tava com um preconceito, porque eu não sou o tipo de pessoa que lê ou escreve, enfim, ouvindo algo. Mas esse ritmo, esse estilo de música deu super certo, então por isso que eu quero indicar pra vocês. Então, caso você também, né, tenha essa dificuldade, enfim, de fazer as coisas ouvindo música, eu super recomendo esse perfil aqui no Spotify. Tem no YouTube também, que é Lo-Fi e Study Lo-Fi. Nossa, gente, tem muitas músicas, olha. Muitas músicas. Daí eu coloco o fone de ouvido e fico, gente, super concentrada naquilo que eu me propus a fazer. Então eu faço isso quando eu vou ler a Bíblia. Agora eu tô aplicando, né, para leituras de livros, assim, eu tenho aquele meu momento mais de uma leitura contínua, enfim. E tá fluindo, tô gostando bastante. Finalizei os 10 primeiros capítulos, deixando claro que entre um capítulo e outro vai ter aí um capítulo temático, vamos dizer assim. Então vamos lá, algumas considerações. Aqui vamos ter alguns núcleos, vamos dizer assim. O primeiro núcleo é o da Rory, acho que é assim que fala, que é uma personagem a qual ela reconstrói cenas do crime. Então, um crime que aconteceu, sei lá, 6 meses, 1 ano, ela consegue reconstruir aquela cena e ela vai em busca, né, de, enfim, solucionar o caso. Então, ela pega muitos casos em abertos ou casos que, enfim, não teve uma solução e ela volta ali para poder reconstruir. Enfim, e o que acontece? Ela acabou assumindo um caso a qual o detetive, o chefe dela, deixa eu tirar rapidinho o fone, o chefe dela pediu para ela poder assumir. Então tem um caso que ela está à frente de uma jovem que morreu de uma forma assim, sem entender e sem explicação do que aconteceu com essa jovem. Mas não tem muitos detalhes até então sobre isso. Em outro ponto, o pai dela, que eu acho que ele era advogado, ele acabou falecendo e tem vários casos da empresa, né, do pai dela, que precisam ser solucionados, precisam ser atendidos. Então, ela acaba assumindo um caso em específico. E esse caso tem a ver com um outro núcleo, que é do ladrão. Então, o ladrão é um serial killer que durante o ano de 1979, se eu não me engano, acho que é isso, 1979, isso. Em Chicago, ele, enfim, um assassino em série, matou várias mulheres, só que ele acabou sendo preso. E aqui vamos descobrir o que aconteceu, como conseguiram descobrir ele já, tipo, depois de muitos anos cometendo crime, enfim. Minha bateria descarregou, mas eu preciso finalizar aqui a linha de raciocínio. Então,
vamos descobrir durante os próximos capítulos o que aconteceu de fato com esse serial killer, serial. Vamos descobrir o que de fato aconteceu com esse serial killer e por que, assim, depois de anos, ele vai ser solto. E entre um capítulo e outro, ele fala que ele tá desejando ser solto, ele tá na expectativa de chegar a esse momento, porque ele quer, tipo, se vingar, vamos dizer assim, da pessoa, da mulher, na verdade, em específico, que colocou ele na prisão. Então, vamos descobrir aí quem é essa mulher, apesar de que eu já tenho a minha teoria. É a mulher do núcleo 3. Então, vamos lá, para não ficar confuso aqui. Tem uma mulher chamada Angela. Ela é uma mulher, assim, que eu tô ainda tentando entender a sua personalidade, enfim. Mas, pelo que eu vi, é uma mulher que sofre de transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, quando ela coloca uma coisa na mente, ela vai até o final, para poder lidar com isso, sabe? E é uma pessoa que tem muitos problemas psicológicos, emocionais, enfim. E acontece que os casos estão surgindo, tá tendo um alerta, né, em Chicago, para as mulheres principalmente, né, que são as vítimas principais, tomarem cuidado, enfim. Então, ela começa a pesquisar sobre o caso, ela se envolve muito nas informações do caso, sendo que, pelo que eu entendi, ela não tá envolvida, ela não é advogada, não é detetive, não é nada, gente. É como se fosse, tipo, uma pessoa comum que super se interessou pelo caso e começou a pegar as informações disponíveis, né, que a polícia disponibiliza, enfim, na biblioteca, em entrevistas, casos, e ela começou a montar o quebra-cabeça dela, vamos dizer assim, relacionado a esse caso. Então ela ficou, tipo, nessa obsessão em querer descobrir quem é de fato esse assassino. Ela é uma personagem também duvidosa, porque mostra que ela tem toda essa questão aí psicológica. Tem uma parte em que ela sente que está sendo perseguida. Então aí a gente fica naquele suspense, naquele mistério de será que realmente é isso? Ou é coisa da cabeça dela, já que ela tem todas essas questões, né, de paranoias, enfim. Então, analisando todos esses 3 núcleos, tudo tá indicando que esse assassino, né, o tal do ladrão, que está prestes a ser solto, ele foi preso porque a Angela, que é essa mulher, começou a investigar o caso dele. De alguma maneira, não sei como, vamos descobrir se realmente é ela ou não, porque é uma teoria aqui minha. De fato conseguiu fazer com que ele fosse descoberto. Então, por isso que ele foi preso, enfim. Então, vamos descobrir o que aconteceu com a Angela, vamos descobrir se de fato ela é essa mulher que colocou o tal do assassino em série atrás das prisões. Agora, a questão que eu tô assim em dúvida é esse caso do começo que a Rory, ela, tipo, assumiu, ela aceitou, sabe, de uma mulher que morreu em um parque e tal, mas pelo que eu entendi por conta da linha do tempo, acabei não mencionando isso, né? Então, a história da Angela se passa nesse mesmo tempo do assassino em série, então por isso que eu acho que é ela que conseguiu fazer com que esse assassino fosse descoberto, então se passa em 1979, em Chicago, né, o verão em Chicago. Só que no outro ponto, né, a história da Rory, do que acontece com ela, se passa em 2019, ou seja, muito tempo depois. Então, eu não sei se essa mulher que a Rory tá investigando, reconstruindo o caso, tem a ver com tudo isso, tem um link com tudo isso ou não, e como é que esses 3 núcleos, eles vão, sabe, se linkar de alguma forma, eu também ainda não sei. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que tá interessante, viu? Eu tava lendo e percebendo alguns detalhes, assim, da escrita do Charlie, é uma forma que me cativa muito, os capítulos são bem curtinhos, então você vai, sabe, lendo e você não sente o tempo passar também. Hoje é terça-feira à noite, exatamente 9h54. E aqui estou, gente. Hoje tá sendo um dia tão, não sei explicar, tão diferente. Eu não tô me sentindo bem. Acho que
uma junção de coisas, eu falo fisicamente, tá? E eu sinto que a questão do sono, alimentação, tudo isso acabou influenciando. Eu não me alimentei bem, na verdade teve uma refeição só que eu comi bem, mas não comi no horário certo e eu comi uma quantidade a mais. Então, tudo errado, né? Tudo errado. E aí, estou tendo um Vale Night, vamos dizer assim. Meu marido, ele foi pro cinema com a minha sogra, né? Aproveitando os últimos dias que minha sogra está com a gente aqui. Eu vou aproveitar para ajudar aí ao sono chegar com tudo, fazer a leitura do livro. Eu parei nesse último momento que eu gravei aí pra vocês, da última cena que vocês viram, acho que domingo, e vou retomar aqui a partir do capítulo 11. E vamos nessa, né? E aí eu vou compartilhar com vocês. Ah, uma coisa que eu não falei. Gente, vocês acreditam que sonhei com as cenas desse livro? Pois é, gente. Olha como marca, né? Como é importante a gente selecionar bem as leituras, porque fica as coisas na nossa mente. Então, eu tive um sonho, não lembro assim exatamente, mas eu lembro que essa história, assim, parece tão real, tão, tipo, vida real, que eu acabei sonhando com isso. Que doido, né? Hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro, às 3h21 da tarde, bem específica aqui pra vocês. E cheguei da escola, almocei, fiz algumas coisas e me deu uma preguiça, gente. Sabe aquela preguicinha pós-almoço? Só que eu não quero dormir, porque se eu dormir, vai desregular toda a minha programação. E então eu resolvi atualizar a leitura. Então eu vou tirar esse momento aí pra poder ler. Calma. Deu nem 10 minutos de leitura, gente. Primeiro plot twist. Meu Deus do céu. Capítulo 17. Olha só. Meu Deus. Gente, vamos lá. Deixa eu tentar aqui explicar pra vocês sem dar spoiler, porque eu não quero atrapalhar a experiência de leitura de vocês. Então, aqui vamos conhecer mais, né, dos personagens. Uma delas, a Angela, que é uma personagem que ela tem autismo, ela tem TOC, então ela tem um transtorno obsessivo compulsivo. Ela mesma começou a querer investigar o caso sozinha e até que ela avançou, sabe, em muitas coisas. E aqui vamos ver que ela conseguiu descobrir quem era a pessoa, né, o tal do ladrão, esse serial killer. Então, enfim, o capítulo agora 17 revela quem é essa pessoa e eu fico tipo, caraca, mano, eu desconfiei dessa pessoa, mas eu não tinha noção de que o Charlie ia seguir por esse caminho, porque assim, gente, eu tô no capítulo 17, mas a minha mente tá trabalhando a todo instante. Tô criando várias teorias, imaginando várias coisas, porque é um livro que ele não tem um sujeito só, então tem várias coisas envolvidas. Então agora, né, o que eu, fazendo um resuminho assim, agora já descobrimos quem é esse tal ladrão, mas as questões, né, que surgem o que aconteceu com a Angela, porque a princípio a Angela desapareceu. Ela descobriu quem é o ladrão, aqui foi revelado, mas eu acho que ela desapareceu, não sabemos ao certo o que aconteceu com ela. Então está aí um quesito para gerar curiosidade no leitor. A segunda coisa é o caso inicial que a Rory acabou assumindo. Então, o que é que tem esse caso envolvido com tudo isso, sabe? Eu não tô conseguindo entender o nexo que tem dessa história. E aí tem a terceira coisa que, assim, conforme a Rory vai pegando os documentos do pai, descobrindo quem eram os clientes do pai, ela vê que o tal do ladrão era um dos clientes antiguérrimos do pai e tudo indica que ele, né, recebia dinheiro desse tal ladrão, o pai da Rory recebia dinheiro. Então,
por quê, sabe? Por que esse vínculo por tantos anos com esse cara? Então, vem aí a terceira questão, que é descobrir qual é o vínculo que o pai da Rory tinha com esse tal do ladrão, sabe? E, enfim, como é que vai gerar as coisas. Mas eu confesso pra vocês que desses nichos, o que eu tô muito, muito, muito empolgada, que eu tô, assim, amando, quando chega o capítulo referente a esse nicho, que eu leio, assim, bem rápido, eu gosto muito, é o da Angela, porque eu acho que é algo bem, assim, diferente, né? Uma escrita trazendo algo diferente do que eu já tô acostumada a ler do Charlie, assim. Então, eu tô achando que esse livro aqui, ele tá superando. Nossa, gente, superando. Então, agora eu tô, tipo, caraca, que demais e tal, eu tô me surpreendendo. E apesar de que ele já compartilhou um plot twist aqui, porque eu tava com várias pessoas, né, vários suspeitos aí na lista, não imaginava que ia ser essa pessoa. Então vamos ver o que vai acontecer, porque ainda tem, ó, muita história, ainda tem muita coisa pra poder acontecer. Vamos descobrir o que ele vai fazer aqui, que rumo é que vai tomar isso. Mas, gente, eu tô assim, eu tô chocada. Tô chocada, chocada, chocada. Hoje é sábado, meio-dia, e eu estou assim, gente, com a cara lavada. Mas eu acho que a gente já tem essa intimidade, né? De eu aparecer assim pra vocês. Acordei, tipo, 11 horas. Olha só, gente. Me dei aí uma manhã de folga pra descansar mesmo. Desliguei o alarme e deixei meu corpo dizer quando é que eu deveria acordar. E é muito, muito bom fazer isso. Ajeitei algumas coisinhas da casa, não me ajeitei. Tô aqui bem com a roupinha que eu dormi e é sobre isso. E agora eu vou fazer a leitura. Eu preparei aqui como é que eu posso dizer? Um café, um brunch, né? Que é um café da manhã com um almoço. Eu fiz umas torradinhas com avocado, esqueci como é em português. Aquelas, já esqueci outra. Que é abacate. E botei uns filezinhos de salmão. Daqui a pouco eu volto pra compartilhar com vocês. Terminei a primeira parte do livro e assim, gente, vamos ter aqui a participação de uma personagem, amiga da Angela, que vai fazer toda a diferença, assim, vai ser uma peça muito útil aqui pra gente descobrir o que aconteceu com a Angela. E ela vai revelar uma outra coisa que vai dar o motivo pelo qual o pai da Rory estava durante, o que, sei lá, 40 anos, muito tempo, sendo o advogado do tal ladrão. Então, assim, mais uma revelação aqui. E estamos quase na metade, ainda falta, quase não, né, um pouquinho a mais. Falta pouco pra poder finalizar, mas assim... E aí, Charlie, o que é que você vai fazer? Porque já temos aí a resposta de quem é o ladrão. Já sabemos um dos motivos pelo qual... Quer dizer, um dos não sei, né? Porque até então eu descobri esse, mas pode ser que tenha outros motivos, né? Outras reviravoltas. Então vamos descobrir aí qual o motivo do pai da Rory ter assumido ser o advogado desse tal ladrão. E agora faltam duas perguntas. O que de fato aconteceu com a Angela? E a outra pergunta é sobre essa pessoa, né? Que é o caso inicial da Rory. Então, ela começou, o livro começa ela assumindo um caso X, vamos descobrir quem é essa pessoa, o que aconteceu, só que não tá focando até então nesse caso X, tá como se fosse abandonado, mas eu não acho que ele colocaria esse caso só, sei lá. E vamos de considerações finais dessa leitura incrível. Mas antes, preciso dizer, gente, que a Mariana que começou esse vlog para Mariana que está terminando é outra. Irreconhecível? Não sei. Mas olha só a produção da gata. Tinha que dar aquele equilíbrio, né? Eu comecei, tipo, mostrando vida real pra vocês. Dias de luta, dias de glória. E agora estou aqui toda pronta pra poder gravar vários vídeos. E
É isso, gente, mostrando a realidade também. Mas vamos lá para as considerações finais desse livro. Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro, mas eu finalizei ontem, no domingo, dia 22. E eu tô conversando com vocês hoje porque no domingo, normalmente, eu tento ficar ao máximo desconectada do celular, das redes, enfim, para poder aproveitar os momentos. É algo meu, me faz super bem e está tudo ok. Mas então, gente, finalizei essa leitura que entrou para a listinha de favoritos desse ano. Já comecei aí com um super favorito. Eu compartilhei lá no Insta como é que eu classifico os livros. Então eu vou rapidinho só falar aqui com vocês, vou mostrar aqui. Eu deixei um destaque salvo lá no Insta, né, no perfil ID Singular, então vai lá me seguir. E na parte dos destaques eu coloquei, mostrar aqui pra vocês rapidinho, na parte dos destaques eu coloquei essa arte fixa, então você pode ir lá dar uma olhadinha e eu mostro como é que eu classifico as minhas leituras. Então, falando bem rapidinho, 1 estrela significa que o livro é ruim, né, tipo, não gostei da experiência e eu não indico. 2 estrelas, assim, não funcionou pra mim. Sabe aqueles livros que, tipo, eu paro no meio da leitura, ou, sabe, demora pra eu poder chegar até o final, enfim. Não funcionou, não deu certo, mas não significa que o livro seja ruim. 3ª estrela é um livro bem assim, mais ou menos. Tipo, ele é bom, mas não é incrível, sabe? Foi uma boa, assim, leitura. Mais ou menos, morna. Não sei o que dizer mais. Mas acho que vocês entenderam. 4 estrelas significa que o livro é muito bom, mas eu não tive uma experiência literária perfeita para classificá-lo como um favorito. Então, assim, o livro é incrível, é muito bom, mas teve uma coisa ou outra que não tornou, sabe, ele, assim, um livro super, super, super favorito. Já o próximo, eu coloquei 4 estrelas e o final 1 coração. Tem gente que coloca 5 estrelas, enfim, eu preferi colocar 4 estrelas e 1 coração no final. E aí significa que é um favorito, é um livro incrível, que eu tive ótima experiência de leitura e que eu super, super recomendo. E é o caso desse livro aqui. E por último, tem um favorito da vida, então eu coloquei porque tem livros que realmente marcam a vida da pessoa, como o livro Água Fresca para as Flores, um favorito da vida mesmo. E aí eu coloquei um coração e um troféuzinho para representar essa categoria. Então esse livro, ele se tornou um favorito e eu vou compartilhar, né, alguns pontos assim do porquê eu classifiquei esse livro dessa maneira. Mas antes, né, vamos para a parte final. Trouxe as questões em que eu percebi, né, que me gerou curiosidade em tentar descobrir o que realmente aconteceu na história. E uma das questões não foi resolvida, mas nem por isso eu classifiquei ele com uma nota baixa, sabe? Não foi o suficiente para eu dar uma nota baixa, pelo contrário. Esse ponto que não foi bem solucionado, que é o caso que a Rory, né, acabou se envolvendo logo no começo do livro. No final, ela nem começou o caso, então eu fiquei tipo, pra que então ele mencionou? E aí eu percebi que foi através desse caso, a parte que foi, né, comentado logo no início, que a Rory entrou em contato com uma personagem, que essa personagem, ela tem um papel, assim, importante na história, enfim. Então, eu acho que só foi mesmo para poder justificar essa conexão, mas poderia ser outras coisas, sabe? Não precisava colocar um caso à parte. Então finaliza o livro com muitas coisas bem fechadinhas, então a gente sabe quem é o ladrão, sabe o que aconteceu com a Angela, a gente entende a motivação do pai da Rory em assumir, né, a ser advogado do ladrão e muitas outras coisas. Essa é a única que não é explicada, porque ela não se envolve com o caso, então fica entreaberto, mas não é aquela coisa de tipo, o livro teve um final aberto. Não, gente, não. As perguntas principais foram resolvidas aqui, foram respondidas, mas essa foi uma questão que eu achei, tipo, desnecessário ter comentado. Poderia ter tirado isso e não ia fazer diferença, sabe, na história. Mas, só um ponto, né? Volto a dizer que valeu muito a pena conferir a escrita do Charlie Donlia. Então, desde o primeiro livro até esse aqui, acompanhar a evolução dele. E eu comecei a perceber
perceber, voltando aí à lembrança de algumas leituras, o tema de cada livro. E aí eu pensei em fazer um vídeo falando só sobre os livros do Charlie Donlia e falar também sobre o tema de cada um, de uma maneira que vocês possam entender mais ou menos essa evolução. Então, se vocês quiserem esse tipo de vídeo, comenta aqui abaixo que eu vou estar preparando. Até que ele chega nesse livro aqui, que ele fala sobre serial killer, ele traz características de personagens muito diferentes. Então aqui, tanto a Angela como a Rory são mulheres que lidam com algum tipo de transtorno psicológico. Uma delas lida com a questão do autismo, com o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Cada uma tem as suas particularidades, as suas singularidades e a característica individual de cada personagem, como ele vai evoluindo, né, como o autor evolui na escrita, de formar mesmo a característica, né, a construção daquele personagem. Então aqui eu super me identifiquei, eu consegui estar imersa, vamos dizer assim, na história, tanto que eu sonhei, né, gente, olha só. E eu vi depois alguns comentários, algumas resenhas, eu vi que algumas pessoas não se envolveram no início da história, mas depois começou a fluir, não foi o meu caso, então é por isso que eu sempre deixo claro pra vocês, né, que há o tempo certo para cada leitura e que a leitura ela é tipo individual, né? Então cada um vai ter a sua experiência, mas é sempre bom a gente estar ali conferindo a opinião do outro, principalmente quando é alguém que tem uma opinião, assim, um gosto bem parecido conosco, né? Então, assim, é algo bem bacana. Eu queria rapidinho falar sobre a parte aqui dos agradecimentos que eu achei tão fofo, gente, sério. Ele fez aqui os agradecimentos para algumas pessoas importantes e que ajudaram, né, ele a construir esse livro. Aí ele faz um agradecimento para a esposa dele. Ele tem uma esposa e 2 filhinhos, e eu achei lindo demais. E olha só o que ele escreveu. Amy Donlia, que é quem sempre mantém a nossa família unida. Sem você, minha vida ficaria reduzida a tantos estilhaços que nem mesmo Rory Moore conseguiria juntar. E aí ele traz a referência do livro, né? Porque a Rory é essa personagem que investiga, nananã, e nem ela mesma conseguiria fazer isso. Ai, gente, ai... Achei muito fofo, muito incrível. E ele agradece também a outras pessoas que auxiliaram ele na questão do conhecimento jurídico. Então, assim, gente, é um livro que você se envolve e você aprende também muitas coisas nessa parte jurídica. Enfim, cada livro dele, né, ele se envolve muito nessas questões para trazer coisas bem reais. Então, tem livro que ele traz muito sobre a questão forense. Ele traz uma parte mais judicial, né? Tanto que a Rory, ela é, de certo ponto, uma advogada, enfim. Então, gente, em resumo, é isso. Essas são as considerações finais. Eu amei demais essa leitura. Nossa, o Charlie, ele não decepciona. Pra quem tá começando agora a entrar nesse gênero de suspense, existem vários aspectos que eu acho importante você observar, principalmente se você é cristã. Gosto muito de livros mais levinhos, então tudo que eu indico aqui pra vocês são livros mais leves, que vai trazer, óbvio, né, a questão da morte e, enfim, assassinato, seja lá como for o tipo da morte, mas não é nada muito descrito, não é nada sanguinolento, não vai pra onda de terror ou a onda sobrenatural, entende? Então, são livros que eu analiso muito os critérios pra mim e eu acabo recomendando pra vocês livros que são de suspense, mas são suspenses mais levinhos, que se concentra mais naquele mistério de descobrir quem foi que cometeu aquele crime, enfim, se aquela pessoa é realmente a culpada ou não, e fica em volta de tudo isso. Não tem descrições, né, de sexo, nada hot, nada dessas coisas assim. Possa ser, tá, gente, que um ou outro livro dele, já que eu não li todos, tenha isso, né, mas eu acredito muito, pelos que eu já li o quê? 4 ou 5, que não tem essas descrições, né, enfim, até porque não é o propósito do livro, né, trazer coisas assim. Mas também, gente, não tô aqui generalizando não, tá? Porque, óbvio, né, que às vezes tem autores aí que deixa a vida do crente bem difícil. Mas, enfim, super recomendo essa leitura. E se você já leu esse livro ou qualquer outro do Charlie Donlia, comenta aqui abaixo qual é o seu preferido, o que é que você achou, que eu quero muito saber. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para poder ajudar a amiga aqui. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Deus continue te abençoando.
Um beijão e até mais!